E nós começamos te contando que depois de muita polêmica e discussão, o projeto das fake news teve a votação adiada na Câmara depois do relator pedir a retirada do texto da ordem do dia. Mesmo contrariado e bem contrariado, o deputado Arthur Lira, presidente da Casa, acatou o pedido. A decisão só foi anunciada depois de 3 horas de debates e pronunciamentos no plenário. Arthur Lira ainda consultou os líderes partidários da Câmara Federal antes de se posicionar. Logo no início da sessão, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e que é o relator do texto, já tinha se posicionado. Sem a certeza de que a proposta teria votos suficientes para aprovação e sendo cobrado por outros parlamentares para maior tempo para análise, Silva oficializou a solicitação de adiamento da discussão do projeto. Nós vamos acompanhar o trecho da sessão de ontem em que Orlando Silva fez esse pedido. Logo na sequência, Lira se pronuncia e chama a atenção dos deputados condenando radicalismos. É um tema do Brasil e aqui não pretendo, presidente, me permita, fazer gincana, mas produzir o melhor texto possível. Por isso faço apelo a Vossa Excelência. Eu sei que hoje, na reunião dos líderes, a maioria das bancadas sinalizou que votássemos hoje. Mas como relator, quero fazer apelo a Vossa Excelência para que tenhamos tempo de produzir o resultado que unifique o plenário da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente. Orlando. Ainda vou ver o dia que essa Câmara vai aprender a se comportar. Mas vamos lá, eu queria, antes de passar a leitura, porque tem relatora, eu queria ouvir rapidamente os líderes a respeito da pedida do deputado Orlando Silva para poder pontuar, apesar de que a pauta é prerrogativa do presidente da Casa. Então, colocar ou não colocar é prerrogativa do presidente da Casa. Eu estou sendo justo com o país, não com radicalismos. Arthur Lira ainda aguardou por um tempo antes de acatar a solicitação do relator e anunciou o adiamento da votação do texto. Ao ser questionado por líderes da oposição, ele não quis agendar uma data para nova análise da proposta. O projeto de lei cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e estabelece regras e obrigações a serem cumpridas pelas plataformas de redes sociais, aplicativos de mensagem e ferramentas de busca na sinalização. Além disso, também prevê a retirada de contas e conteúdos considerados criminosos. Porém, agora não há previsão de quando o projeto deve voltar a ser analisado pelos deputados e deputadas federais. Entre os parlamentares paranaenses, 22 se manifestaram contrários à proposição, 7 favoráveis e um dos políticos não se manifestou por estar em licença médica. Olha, é a primeira grande derrota do governo Lula no Congresso Nacional. O Lula e o Arthur Lira negociaram juntos 10 bilhões, B de bola, 10 bilhões de reais em emendas. E mesmo assim não conseguiram votos suficientes para aprovar o projeto. Não se engane, ali não tem nada de burocracia, é prática mesmo. Não tinha voto para aprovar, não votou. Para quem estava na live, viu a cara do Arthur Lira. Ele estava visivelmente contrariado, para dizer o mínimo. Do lado estava a Maria do Rosário, também com cara de poucos amigos. Orlando Silva, com cara de triste, ele foi incompetente, não conseguiu fazer com que o projeto fosse aprovado. Aliás, já se fala nos bastidores do Palácio do Planalto que a culpa é de Orlando Silva, que não conseguiu conversar com a bancada evangélica. E aqui eu quero entrar. Foi a bancada evangélica que conseguiu derrubar, pelo menos por enquanto, o projeto. Houve uma reviravolta nas últimas horas em Brasília, e a bancada evangélica, que fez uma leitura atenta do texto, percebeu que até mesmo trechos da Bíblia poderiam ser censurados caso o projeto passasse como estava. E foi isso que derrubou. A bancada evangélica é muito numerosa, houve uma grande articulação. Cito aqui, por exemplo, o PL, né, que é um partido que tem muitos parlamentares evangélicos, que teve ali votos consolidados, porque tinha gente do PL que estava indecisa. O que consolidou foi a postura da bancada evangélica. O Republicanos, que é uma bancada composta também por muitos evangélicos, a começar pelo seu presidente,
que também mudou de ideia. Inclusive votou pela urgência e depois mudou de ideia. E isso criou um efeito manada. E acontece muito no Congresso isso. É verdade que tem negociação? Muita. É verdade que a emenda conta? Bastante. Mas o efeito contágio de manada acontece. Assim como acontece na eleição que a gente vota, não tem a pesquisa, o fulano já ganhou, vamos votar nele mesmo? No Congresso também. Eles são iguaizinhos a nós quando são eleitores. Só ver os deputados paranaenses que mudaram de voto. Cito aqui o Beto Richa, por exemplo, que chegou a falar que via com bons olhos o projeto, com algumas restrições, e depois mudou o voto. Outros parlamentares, como a Luísa Canziani. A Luísa Canziani nunca se posiciona sobre nada. Desta vez fez questão de falar que era contra o projeto. Dos 30, 22 contrários ao projeto. Então, esse efeito contágio, acabou tomando conta de todo o plenário, e aí não teve jeito. O Arthur Lira, mesmo com todo o poder, que ele fez questão de explicitar ali, é prerrogativa do presidente. Mas o presidente se rendeu à maioria. O plenário é soberano, e ele reconhece isso, ele sabe isso, ia ser uma derrota acachapante, e aí então ele preferiu jogar para frente. O que acontece agora? Ninguém sabe. Eu não sei se o Pedroso aqui vai dar palpite. Agora, com todo mundo conversando em Brasília, ninguém sabe, porque ninguém esperava isso. Opa, o Lula sentou com o Arthur Lira e negociou 10 bilhões em emendas. Vai fazer o que agora? Vai dar mais dinheiro? Como convencer a bancada evangélica a voltar atrás? E ela tem um voto consolidado. E mais do que isso, o que realmente fez a diferença foi a pressão popular. Eu conversei com deputados que disseram o seguinte: Mark, o telefone do meu gabinete não para de tocar. Eu não aguento mais abrir meu Twitter e ver ali o pessoal me questionando. Eu saio nas ruas e sou abordado. Eu desço no aeroporto, e aliás teve uma grande manifestação ontem de jovens em Brasília, no aeroporto de Brasília, e vejo as pessoas me abordando. Teve deputado que tirou, eles chamam de PIN. Eles colocam um brochezinho aqui, que é o PIN que identifica os parlamentares. Eles retiraram para não ser abordados no aeroporto. Então a pressão social funciona e funciona bastante. Então vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a postura do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do governo Lula em relação às Big Techs. Viraram todas criminosas, até depoimento da Polícia Federal vão ter que dar. Mas a pressão popular funcionou e o Congresso voltou atrás. Foi uma vitória, e uma grande vitória, da sociedade brasileira. Tanto pelo resultado alcançado, que eles conseguiram que o projeto não avançasse, quanto também uma demonstração muito clara de força. O Mark conversou com alguns deputados, eu abordei alguns também para entender o que estava acontecendo, tentar antecipar movimentos aqui para nossa audiência, e o que a maioria deles me falou, Mark, é o seguinte: eles se assustaram com aquela mobilização. Deputados que já exerciam mandato lá atrás, no período do impeachment, compararam o tamanho da mobilização por telefone e redes sociais ao que eles sentiram lá atrás, quando as pessoas pressionavam para que eles votassem ou eles encaminhassem o voto pelo impeachment. Ou seja, a pressão popular e a atenção estão muito grandes, e isso faz com que os deputados eles fiquem temendo, eles não sabem para que lado eles vão. Então foi uma grande vitória, sim, porque as pessoas unidas conseguiram demover ali, apesar de todo o peso das instituições, o peso da presidência da República, todas as artimanhas, desinformações, veículos de comunicação, Mark. Tem muita gente que fala: olha, você teve ali uma derrota do governo, mas você também teve derrota de alguns grandes veículos de comunicação que tentaram desinformar nesse caso. Então, é muito importante que a gente continue acompanhando. Ele falou se eu daria algum palpite, de forma alguma. Está todo mundo muito confuso. O que a gente sabe é que essa foi uma primeira batalha, que eles provavelmente devem retornar com algum projeto parecido ou adaptar esse projeto. Alguns falam em tentar ressuscitar o projeto do Mendonça Filho, que aborda a questão da remuneração ali pela produção de conteúdo, mas não avança sobre a questão da regulação do que é dito e da forma como é fiscalizada as redes. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente desconfortável com a forma que o processo se deu. Primeiro, porque o governo garantiu para o Lira, quando ele impôs, inclusive, o voto de urgência, que eles dariam um jeito de garantir os votos e a coisa iria para frente e o projeto seria votado. Eles descumpriram o acordo.
O Orlando Silva não conseguiu avançar nas negociações, isso é fato. Porque o interesse deles, Mark, é restringir a liberdade. O que as pessoas queriam é que ele tirasse a restrição de liberdade ou que deixasse claro. Quem leu, e eu vi alguns colegas jornalistas, blogueiros, não, se você lê o projeto, não fala nada em retirar a liberdade. Eu vou falar com todo o amor no coração que eu tenho. Vocês não entendem de processo legislativo. Quando você percebe que ali existem brechas para que o projeto fosse regulamentado por decreto, Mark, é nesse momento que daria o problema. Eles votam alguma coisa meio branda, meio confusa e deixam a brecha para regulamentar por decreto. Quem faz decreto, Deus do céu? O governo federal. Então não se iludam. Quem ali leu, e o Mark citou aqui a bancada evangélica e outros deputados também, eles perceberam que era no detalhe em que morava o problema. Então, vale a atenção, vale celebrar a vitória, Mark, mas não dá para descansar, porque nesse sentido a guerra ainda tem outras batalhas pela frente. As famosas definições vagas, além do executivo decretar, pode o judiciário interpretar. E aí também mora um perigo, nós sabemos o que está acontecendo hoje. Então, o caminho, talvez, o mais falado hoje seja esse, Pedroso, de retomar o projeto do Mendonça Filho, que ali protege quem produz conteúdo com remuneração e, ao mesmo tempo, garante a liberdade de expressão nas redes sociais. Seria ali um meio do caminho para essa questão, mas vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, Brasília foi dormir ainda atordoada, né? E hoje as reuniões vão ser retomadas. Aliás, nesse momento há um café da manhã na casa do presidente da Câmara para começar ali a reconstruir essa história. A gente vai entender o que vai acontecer. Tem muita gente aqui, Bia, me perguntando o placar, né? O voto, né? Ou pelo menos como iria votar, já que eles não votaram, cada um dos parlamentares paranaenses. Então vamos ver aqui rapidamente, quem ia votar contra o projeto: Sérgio Souza, Vermelho, Dirceu Esperafico, Luísa Canziani, Felipe Barros, Felipe Francischini, Pedro Lupion, Giacobo, Tião Medeiros, Rodrigo Stacho, Matheus Laiola, Marco Brasil, Sargento Farror, Diego Garcia, Luiz Nishimori, Paulo Litro, Geraldo Mendes, Nelson Padovani, Luciano Alves, Stephanie Júnior, Beto Richa e Deltan Dallagnol. Esses votariam contra o projeto. Agora, quem votaria a favor do projeto? Carol D'Artora, Zeca Dirceu, Luciano Dutti, Gleisi Hoffmann, Aliel Machado, Tadeu Venere, Elton Welter, Toninho Vancher, e esses então são os que votariam a favor. E para terminar, quem não votaria o Toninho Vancher não votaria porque ele está licença médica. Então ele não votaria, os outros contra ou a favor, conforme eu falei aqui. E me chamou a atenção, Pedro, falando no nosso quintal aqui agora, porque havia um namoro ali entre Beto Richa e o PT. Deu ruim? Nesse sentido, tanto a questão da pressão dos eleitores, quanto uma leitura mais ampla de que o projeto como um todo prejudicaria toda e qualquer oposição, porque é o seguinte, essa aliança, Mark, é uma questão de ocasião. Eles são adversários históricos. Então, por mais que tenha ali um flerte, um namoro, não adianta você entregar um dote desse tamanho, que seria a liberdade, por conta desse momento. Então, nesse momento deu ruim, sim. Tenho certeza que devem acontecer ali algumas represálias, porque se você reparar bem, o nome dos deputados que você citou que se mantiveram firmes ali votando, ou são do partido do presidente da República, do PT, ou do vice-presidente, com exceção do Aliel, que já foi tanto do PCdoB quanto do PSB. Hoje está no PV, mas tem um alinhamento ideológico enorme com quem ali ocupa o poder. Então, na prática, ficaram alinhados os partidos mais à esquerda e que estão comprometidos ali com a bancada federal e com o executivo. Então, nesse momento deu ruim. Com certeza, vários deputados, Beto Richa entre eles, devem ser cobrados ali porque que não votaram, não ficaram firmes com o partidão. Eles escolheram o lado certo, que é o da população, Mark. O Léo Machado, que é da região de Ponta Grossa, mas está nas franjas da esquerda ali, é um deputado governista. 7h18. Repita. 7h18. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir executivos do Google e da Meta após a ofensiva das empresas contra a proposta que regulamenta as redes sociais. A determinação foi expedida pelo magistrado ontem à tarde. Alexandre de Moraes mandou a corporação ouvir os presidentes das empresas Google, Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e também o Spotify e Brasil Paralelo. No mesmo documento, o ministro determinou que as empresas removam anúncios contra
o projeto de lei das fake news, sob pena de multa de R$150 mil por hora de descumprimento da medida. Moraes ainda definiu que o Google e a Meta apontem e expliquem em 48 horas os métodos e algoritmos de impulsionamento e induzimento à busca sobre o PL da censura. Também ontem, a Secretaria Nacional do Consumidor entrou com uma medida cautelar contra o Google para coibir suposta prática de propaganda enganosa e abusiva contra o projeto que regulamenta as redes sociais. Entre as determinações estão a obrigação de a empresa sinalizar os conteúdos publicitários próprios e comunicar aos consumidores o interesse comercial da empresa sobre o projeto das fake news. Em caso de descumprimento, o despacho diz que o Google será multado em R$1 milhão por hora. Eu sou contra a censura, mas quero explicações aqui do porquê você escreveu o que eu não quero. É mais ou menos isso. Eu sou contra a censura, mas você escreveu o que não pode. Vem aqui dar explicação. Onde? Na delegacia da Polícia Federal. Como se o bandido fosse. Eu tenho várias críticas aqui aos algoritmos das redes sociais. Várias. E não é de hoje. Quem me acompanha frequentemente sabe disso. Opa, o que eles fizeram na eleição? O que eles fizeram nas eleições? Agora, é o que eu digo aqui. Você não pode abrir a porteira. Hoje está a favor de você, amanhã vai estar contra. A esquerda está reclamando dos algoritmos. Vem cá, vocês podem falar isso? Vocês não foram ajudados nas eleições? Eu falo tranquilamente isso aqui. Alô, pessoal do PT que está me ouvindo aqui agora. Vocês vão dizer que não foram ajudados pelos algoritmos nas últimas eleições? Agora estão reclamando? Ué, é o problema de não seguir as regras da democracia. É o problema de privilegiar aqui ou ali. Hoje o privilégio está para você, amanhã vai estar contra. Eu tenho várias críticas aqui, tem que ser revista essa questão, mas não é desta forma. Não é com o poder estatal, desta forma, com o poder de polícia que vai resolver. Não, não é. É criando outras alternativas, é você prestigiando outras oportunidades, é você fazendo um debate público sobre o assunto. Agora não vai resolver. Né? São empresas privadas. Eu vou entrar no site deles e vai estar lá, né, a postura deles, a opinião deles. Eu estou no site do Google, tem lá um link embaixo da barra de busca. Eu vou saber que é a opinião do Google, questão editorial deles. E eu achei interessante porque é o seguinte, né, as big techs, as redes sociais aí, empresariais, dizem que não são veículos de comunicação. Né? É a discussão deles. Ué, mas veículo de comunicação que faz editorial. Então essas contradições vêm surgindo e a sociedade tem que fazer esse debate. Agora, não é com a polícia. Né? O Alexandre de Moraes não me assusta, que eu já esperava isso dele. Mas para vocês verem como os discursos vão sendo colocados nos potinhos, mas os potinhos vão quebrando. Ah, não, é pela liberdade. Opa, mas se ele teve a liberdade de falar o que ele queria, a liberdade empresarial, inclusive, de a empresa colocar sua opinião, por que tem que ir na delegacia da explicação? Tá estranho. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, a gente está vendo agora, nesse momento, atores políticos, um governo utilizar estruturas de Estado, Mark, para poder defender interesses de um governo. Vamos lá, ninguém está discutindo aqui amplos interesses do Estado brasileiro, a questão da proteção, não. Esse é o interesse do governo. Tanto é que quem pressionou na Câmara foi o líder do governo, quem tem tomado as iniciativas são lideranças indicadas pelo governo, é a base do governo que forçou o projeto a avançar. E daí quando não avança, daí quando você tem as empresas que têm interesses ali contrariados por esse projeto, que entendem que o seu ambiente de negócio vai piorar, daí você tem toda a infraestrutura do Estado agindo contra elas. Isso é um absurdo. Governos que utilizam estrutura de Estado para defender os seus interesses, né, ali casuísticos, isso tem um nome. Tem um nome. São ditaduras. Ninguém está dizendo aqui, o governo brasileiro é uma ditadura. Mas quando eles começam a fazer uso de instrumentos característicos de governos que adotam pouca liberdade e são autocráticos, nós estamos a um passo de restringir cada vez mais a nossa liberdade. Então não adianta bater palma, falar em democracia, quando na prática o exercício da democracia não acontece. Democracia é justamente você escutar aquilo que você não gosta e respeitar. Vencer no voto. Não conseguiu? Tudo bem, perdeu, disputa a próxima eleição. Simples assim. Tem os instrumentos para isso. Agora, usar o peso do Estado contra quem pensa diferente, você não está criando nem um ambiente plural, nem um ambiente democrático.
Agora, o Mark chamou a atenção aqui para os membros da esquerda reclamando dos algoritmos. Eu quero virar a lente para o outro lado, Mark, para as Big Techs, alguns grandes gestores das Big Techs que falaram, nossa, nós estamos aqui defendendo determinado lado porque a gente tem medo que a democracia se fragilize. Vejam só, a gente alertava aqui no Jornal da Manhã que estender amplos poderes para alguns membros do judiciário, estender amplos poderes para algumas pessoas, isso não volta atrás. E não voltou. Vejam só, esse tipo de medida abrupta que constrange o debate público simplesmente porque não querem luz sobre determinados fatos, é novamente o que a gente vivenciou na eleição. De novo, a gente está acompanhando aqui, só que num outro momento. E isso vai se repetir. Caso não tenha um freio, caso os senadores não se atentem, que a gente precisa de uma revisão institucional sobre o papel de cada um dos poderes, e isso inclui o judiciário, a gente vai vivenciar isso a cada momento. Um projeto que contraria interesses, Mark, de novo vai entrar na berlinda. E quem resiste a esse tipo de multa? Quem resiste a esse tipo de constrangimento? Então, assim, vale a atenção, porque as restrições, Mark, muitas vezes elas não acontecem de uma vez só. É paulatino. Quando você percebe, já foi. É o fenômeno do sapo na panela de água quente. Você liga ali e ele pensa que é uma banheira, mas no final ele acaba cozido.